Vivemos em uma sociedade que romantizou o cansaço. A exaustão virou símbolo de força, a pressa virou sinal de produtividade e a ansiedade foi normalizada. Você já parou para pensar nisso? Como chegamos a esse ponto em que viver sobrecarregado se tornou o padrão? Onde o peso do mundo sobre os ombros é quase um troféu silencioso que todos carregam, mas poucos têm coragem de deixar cair. A verdade é que o que chamamos de rotina, muitas vezes, é um modo disfarçado de sobrevivência. Acordar já cansado, tomar café com o celular na mão, correr para cumprir prazos, promessas, exigências, viver tentando alcançar algo que nunca chega. E o mais triste é que no meio dessa correria toda, a gente vai se perdendo de nós mesmos e de Deus. Porque não dá para ouvir a voz de Deus num coração que só conhece barulho. Tem muita gente morrendo por dentro, devagar. Gente que até sorri, que posta frases bonitas nas redes sociais, que parece estar tudo bem. Mas não está. Porque o coração está inquieto, a mente acelerada e o corpo exausto. E o pior, nem sempre essa pessoa sabe o que está acontecendo. Ela apenas continua. Levanta, segue o plano, finge normalidade. Afinal, todo mundo vive assim, não é? Mas será que foi para isso que fomos criados? Existe um problema muito sério acontecendo diante dos nossos olhos, e ele está tão infiltrado na nossa rotina que já não o enxergamos mais. O nome disso é autodesconexão. Você sabe dizer o que está sentindo agora? Consegue parar por 5 minutos sem se sentir culpado? Ou até o descanso virou uma tarefa a ser cumprida? Muita gente aprendeu que parar é perder tempo, que desacelerar é desperdício, que se não estiver produzindo, então está fracassando. E essa crença vem moldando uma geração que tem tudo ao alcance das mãos, mas não consegue mais alcançar paz. Estamos cansados não só pelo que fazemos, mas principalmente pela forma como pensamos. A mente vive num campo de batalha constante. Você está atrasado, você precisa melhorar, você não pode errar, você tem que dar conta. E mesmo quando o corpo para, a mente não para mais. E é aqui que a ansiedade entra. Ela não é só o medo do que vai acontecer. Ela é o resultado acumulado de anos, tentando sustentar uma vida que, no fundo, não tem sustentação. Ela é a cobrança que não foi silenciada. É o trauma que foi ignorado. É o excesso de futuro e a ausência do agora. E aos poucos, ela vai tomando conta. Primeiro, um aperto no peito. Depois, a insônia. A seguir, a sensação constante de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. Mas ninguém percebe, porque o caos virou parte do cenário. Estamos tão ocupados tentando mostrar que estamos bem, que não conseguimos mais pedir ajuda. Tão focados em não decepcionar, que nos decepcionamos com nós mesmos. E nesse processo silencioso, vamos deixando de lado tudo o que é essencial. O riso leve, o sono tranquilo, a oração sincera, a conversa sem pressa. Deus vai sendo empurrado para o final da fila, e quando a dor aperta, a gente ainda se pergunta onde Ele está. Mas Deus não se ausenta, nós é que nos distraímos. Deus não criou você para carregar tanto peso. Não é o seu chamado viver com o coração em guerra. Há um lugar de descanso, mas ele não está no final da lista de tarefas. Está em uma decisão: parar, respirar, ouvir, voltar para o centro. E o centro não é você. O centro é Deus. Você pode estar vivendo num ritmo que o mundo aplaude, mas que sua alma não aguenta. E se você não perceber isso agora, talvez perceba quando já estiver quebrado por dentro. Porque é assim que a vida pesada funciona. Ela não estoura de uma vez. Ela vai minando a alegria, secando os sonhos, distorcendo a visão. Até que um dia você não se reconhece mais. E aí se pergunta: como eu cheguei aqui? A resposta é simples, mas dura, ignorando os sinais. Sabe aquele choro que vem sem motivo?
aquela irritação que não passa, aquele vazio que nenhum novo objetivo preenche? São alertas, e Deus, em sua misericórdia, muitas vezes usa o desconforto como aviso. Porque Ele não quer que você apenas funcione, Ele quer que você viva. E viver de verdade é muito mais do que dar conta de tudo. É descansar no cuidado dEle, é retomar a leveza, é permitir-se ser humano diante de um Deus que é Pai. Você não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para Deus. O amor dele não é condicionado à sua performance. Ele te amou primeiro, ele te conhece por inteiro. E é esse amor que convida você hoje a refletir. Que tipo de vida você está levando? Porque se ela está drenando a sua paz, ela não vem de Deus. É forte dizer isso, mas é necessário. Talvez você tenha se tornado escravo da própria rotina. E mais, talvez você esteja se cobrando tanto que nem percebe que foi Deus quem disse: "Vinde a mim os cansados e sobrecarregados." Não foi um convite para os fortes, mas para os exaustos. Para os que já tentaram de tudo, menos descansar nele. E descansar não é desistir, é confiar. Não é parar de lutar, é parar de lutar sozinho. Você precisa se lembrar que foi feito para caminhar com leveza, que foi criado para andar com o coração em paz, mesmo que o mundo esteja em crise, que existe uma vida mais leve esperando por você. Mas ela começa quando você decide trocar o peso da ansiedade pelo abraço da fé. E isso só acontece quando você entende que Deus não está no fim da sua agenda. Ele é o ponto de partida. Respira fundo. Parece simples, mas pode ser o início de uma transformação. Porque enquanto o mundo grita, vá mais rápido, Deus sussurra, fique comigo. E talvez seja esse sussurro que você precisa ouvir hoje. Existe um ponto da caminhada onde não adianta mais repetir frases bonitas, onde os conselhos já não aliviam e os versículos parecem não encaixar. É quando a alma está tão agitada que nem o silêncio consegue acalmar. Quando você olha no espelho e percebe, alguma coisa aqui dentro está fora do lugar, mas você ainda não sabe exatamente o que. É nesse ponto que muitos desistem, mas é também aí que começa o verdadeiro processo de libertação. Porque antes de encontrar a paz que tanto buscamos, é preciso reconhecer com sinceridade que estamos presos. Presos numa ansiedade que não é só emocional, mas espiritual. Presos em uma forma de viver que exige demais, consome tudo e não devolve quase nada. A maioria das pessoas não admite que está ansiosa. E não porque não sentem isso, mas porque aprenderam a esconder. Aprenderam que sentir medo, insegurança ou inquietação é sinal de fraqueza. Que assumir que não está tudo bem é vergonha. Mas não é. A verdade é que só quem tem coragem suficiente para encarar a própria confusão interna consegue atravessá-la. Reconhecer que a ansiedade tomou espaço demais na sua vida não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez. É o primeiro passo para parar de viver no modo automático, tentando agradar a todos, tentando dar conta de tudo, tentando parecer bem quando, por dentro, o coração está cansado de fingir. A ansiedade não se trata apenas de sintomas físicos ou crises isoladas. Ela é, muitas vezes, o reflexo de anos ignorando o que o corpo grita e o que a alma pede. Muita gente se acostumou a lidar com o medo disfarçado de planejamento, com a insegurança disfarçada de perfeccionismo, com o desespero disfarçado de produtividade. Você já percebeu como algumas pessoas nunca param? Elas estão sempre com algo para resolver, sempre correndo, sempre ocupadas. Mas por trás disso, existe uma alma que tem medo de parar e encarar o que sente. Porque quando tudo silencia, a verdade aparece. E é aí que Deus começa a agir. Não no barulho da correria, mas no momento em que você decide parar de se esconder. A paz que Deus oferece não é empurrada sobre você, ela é recebida. Mas para receber, você precisa abrir espaço.
E para abrir espaço, precisa limpar o que está acumulado aí dentro. Angústias antigas, cobranças que não fazem mais sentido, promessas que você fez a si mesmo para dar conta de tudo, mas que só te esgotaram. Deus não espera de você uma performance, Ele espera a verdade. E a verdade é que todos nós, em algum momento, vamos nos sentir sufocados. A diferença está entre os que negam e os que encaram, os que se calam para manter a aparência e os que se quebram diante de Deus para serem restaurados. Não é vergonha dizer que está cansado. Vergonha é viver uma vida inteira fingindo que está bem só para manter uma imagem que, no fundo, nem você acredita mais. Você não precisa estar sempre forte. Você não precisa saber todas as respostas. Você não precisa manter tudo sob controle o tempo inteiro. A vida já é dura o bastante para você ainda carregar a obrigação de parecer invencível. O que Deus espera de você não é perfeição, é entrega. Não é esforço constante, é sinceridade. E isso só começa quando você tem coragem de olhar para dentro e admitir: sim, eu estou ansioso. Sim, eu estou com medo. Sim, eu preciso de ajuda. A ansiedade tem muitas faces. Às vezes ela se disfarça de pressa, outras vezes de raiva. Em alguns momentos, ela se esconde atrás da sua necessidade de ter tudo resolvido. E você acha que está apenas sendo responsável, mas no fundo está sendo dominado por uma inquietação constante, uma urgência que não tem fim. Quando tudo na sua vida precisa ser resolvido agora, quando você não consegue esperar, quando não sabe mais como descansar, é porque algo está fora de lugar dentro de você. E essa desordem interna não vai se resolver com mais um curso, mais um vídeo motivacional, mais um plano de ação. Ela só começa a se desfazer quando você para, quando você se permite sentir o que precisa ser sentido. Quando você se dobra diante de Deus e diz: eu não sei mais como viver desse jeito, porque é nesse ponto de rendição que o céu se abre. Enquanto você estiver tentando segurar tudo sozinho, Deus respeita o seu espaço. Mas quando você solta, quando você reconhece que está sobrecarregado, Ele se aproxima. Ele não vem para te acusar, vem para te lembrar quem você é, porque a ansiedade também tem esse poder. Ela distorce sua identidade, faz você esquecer que é amado, que é cuidado, que é sustentado por um pai que conhece seus limites. A ansiedade te empurra para o lugar da cobrança. Deus te chama de volta para o lugar da confiança. Mas essa virada só acontece quando há reconhecimento, quando você para de se culpar por sentir e começa a se curar por admitir. A fé não te impede de sentir medo, mas ela te ajuda a não ser dominado por ele. A fé verdadeira começa no chão, quando você está cansado demais para fingir. Quando você fecha a porta do quarto, deixa o celular de lado e derrama o que está no peito diante de Deus. Sem filtro, sem vergonha, sem frase ensaiada. Talvez hoje você esteja esperando um milagre, mas talvez o milagre que você mais precisa é de um encontro honesto com você mesmo. Talvez você esteja esperando um sinal do céu, mas o céu está esperando você parar de fugir, porque enquanto você correr de si mesmo, vai continuar correndo de Deus também. Ele quer curar a sua ansiedade, mas primeiro, Ele quer restaurar a sua verdade. E a verdade, por mais dura que pareça, liberta, porque só quando você se vê como realmente está, é que pode começar a mudança. Deus não transforma uma versão fingida de você. Ele transforma o que é real. E o real às vezes está cansado, desanimado, frustrado, mas é esse você de verdade que Ele quer tocar. A paz que vem de Deus não se constrói em cima de negação. Ela nasce na sinceridade, na coragem de dizer: eu não consigo mais viver assim. E quando você diz isso, não está fracassando, está começando. Porque Deus só cura o que você entrega, só leva embora o que você confessa, só renova o que você expõe. A paz não é um lugar que você corre para alcançar. É um estado que começa no momento em que você escolhe parar de fugir.
Seja sincero com você. Seja sincero com Deus. É esse o caminho. A paz está mais perto do que você imagina. Mas antes de alcançá-la, é preciso ter coragem de encarar a prisão em que você mesmo se colocou. E então, no silêncio do reconhecimento, a liberdade começa. Algumas pessoas acham que só vão conseguir viver com paz no dia em que tudo estiver resolvido, quando as dívidas forem pagas, quando o corpo estiver saudável, quando os filhos estiverem encaminhados, quando a rotina desacelerar, quando todos os quando da vida finalmente se organizarem. Mas a verdade é que esse dia quase nunca chega. E quando chega, a mente já encontrou outro motivo para se preocupar. Porque a paz que depende de circunstância é sempre frágil. Ela não se sustenta. Ela escapa entre os dedos. A leveza verdadeira, aquela que acalma o peito e traz sossego para o olhar, não vem de um mundo sem lutas. Ela nasce de um coração que fez uma escolha: confiar em Deus mesmo quando não entende, seguir em frente mesmo sem todas as respostas. E se recusar a ser guiado pelas emoções que mudam o tempo todo e começar a ser conduzido por uma fé que permanece. Todos os dias, sem perceber, você escolhe de onde vai viver, da alma ou do espírito, da carne ou da presença, da emoção ou da direção de Deus. E essa escolha muda tudo, porque a alma, por si só, é instável. Num dia você está animado, no outro está esgotado. Num momento está cheio de esperança, no outro já pensa em desistir. As emoções são como ondas, vêm e vão, sobem e descem. E se você viver na superfície delas, será arrastado o tempo todo. Mas quando você decide viver guiado pelo Espírito de Deus, a estabilidade começa a crescer por dentro. E é aí que a leveza nasce. Leveza não significa ausência de lágrimas. Não é o mesmo que nunca se frustrar. Leveza não é uma negação dos problemas. É uma postura interior que olha para tudo isso e diz: eu sei quem está comigo. A diferença entre uma pessoa que carrega tudo sozinha e outra que entrega suas cargas a Deus não está no peso que enfrentam, mas na forma como caminham. Uma caminha arrastando os pés, a outra, mesmo com o fardo, consegue manter os olhos firmes e a esperança acesa. Existem pessoas que enfrentam batalhas muito difíceis, mas você percebe algo diferente nelas. Elas não estão em negação. Elas sabem exatamente o que estão passando, mas mesmo assim falam com calma. Sorriem com verdade. Elas têm uma leveza que não combina com o momento que estão vivendo. Isso só é possível porque elas entenderam o segredo. A paz não está no que acontece ao redor, está em quem conduz por dentro. Deus nunca prometeu uma vida sem dores, mas Ele prometeu presença. E quando a presença dele ocupa os nossos espaços internos, a gente aprende a atravessar a tempestade sem se afogar. Quando ele guia, a gente ainda sente medo, mas o medo não nos paralisa. Ainda sentimos cansaço, mas o cansaço não vira desistência. Ainda sentimos tristeza, mas a tristeza não vira desespero, porque estamos ancorados em algo que não muda, o cuidado de um pai que não falha. A leveza se torna uma escolha quando você decide não reagir com base no que sente, mas agir com base no que crê. Isso muda o ritmo da vida, muda as palavras que você escolhe, muda a forma como você responde aos conflitos. Porque quem é guiado por Deus aprende a ter domínio sobre as próprias reações. E isso não é automático, é uma construção. É o resultado de encontros sinceros com Deus, de momentos em que, no meio do caos, você decide parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Viver com leveza é confiar que o céu está vendo o que os olhos não enxergam. É seguir mesmo sem mapa, mas com fé. É entender que as emoções são importantes, mas não são a voz final. Não é errado sentir. Deus não nos criou para sermos insensíveis, mas sentir não é o mesmo que seguir.
O problema começa quando você deixa que a raiva dite as palavras, que a tristeza dite as escolhas, que o medo dite os caminhos. Quando as emoções ganham o controle, a alma se desorganiza. E com ela, a vida inteira se torna pesada. Agora, quando você entrega o controle a Deus, não é que tudo se resolva de repente, mas existe uma força nova dentro de você. Uma força que não vem do cansaço, mas da esperança. Que não vem da lógica, mas da fé. Essa força permite que você diga não para o que tira a sua paz, mesmo que pareça necessário. Ela te ajuda a se afastar do que te prende, mesmo que seja confortável. E principalmente, ela te lembra que você não precisa fazer tudo, nem agradar todo mundo, nem entender todas as coisas para viver bem. A leveza também é resultado de decisões espirituais. E talvez hoje você esteja pesado porque está carregando mais do que Deus te pediu. Talvez você esteja tentando resolver coisas que só Ele pode resolver. Talvez esteja tentando manter em pé relacionamentos, planos e estruturas que já estão ruindo há tempos. E por isso o peso aumentou. Por isso o coração ficou duro. Por isso a alma ficou cheia. Quando a gente tenta viver sem direção, tudo vira esforço. E esforço sem propósito vira desgaste. A vida leve começa quando você volta a perguntar para Deus o que deve continuar e o que precisa ser deixado. Quando você ora não para pedir mais força, mas para pedir mais clareza. Porque às vezes o que você chama de falta de força é na verdade falta de sentido. Está tentando manter de pé algo que Deus já mandou parar. Está insistindo num caminho que Deus já fechou. Está se culpando por algo que Deus já perdoou. E como viver leve assim? Não dá. Por isso, pare um pouco agora e reflita. Quem tem guiado os seus passos? Suas emoções? Seus medos? A opinião dos outros? Ou Deus? Quem te dirige define o seu ritmo, e quem define o seu ritmo define o peso que você carrega. Quando Deus conduz, Ele não acelera a sua alma ao ponto da exaustão. Ele te ensina a andar no tempo certo, nem correndo, nem estagnado, mas em paz. Ele te mostra onde precisa dizer sim e, principalmente, onde precisa dizer não. Ele te mostra que leveza não é ausência de problemas, mas presença de direção. E essa direção está disponível para quem ouve, não para quem corre o tempo todo, não para quem reage com impulsividade, mas para quem para, respira, escuta e obedece. A leveza de Deus não grita, ela sussurra. Por isso, se você quer vivê-la, precisa silenciar as vozes de fora. Precisa sair do piloto automático, precisa deixar de ser guiado pelo que sente e passar a ser conduzido pelo que Deus diz. Isso pode mudar sua vida. Porque leveza não é sorte, não é privilégio de alguns, é escolha. Escolha de confiar, escolha de entregar, escolha de parar de lutar sozinho, escolha de deixar Deus guiar. E quando Ele guia, até as batalhas ficam diferentes. Não porque desaparecem, mas porque você não caminha mais sozinho. E isso muda tudo. A mente ansiosa vive em um lugar que o corpo nunca alcança. Ela mora no depois, no e se não der certo, no e se eu falhar, no e se me deixarem, no e se faltar. A ansiedade não pede licença, ela invade. Vai ocupando os pensamentos, acelerando a respiração, fechando o peito, criando histórias que ainda não aconteceram, mas que parecem tão reais quanto o que está diante dos nossos olhos. É isso que ela faz. Ela rouba o agora com o medo do depois. Ela tira o sabor do presente com a angústia de um futuro que ainda nem chegou. E o mais curioso é que a ansiedade não precisa de fatos, ela só precisa de espaço. Ela se alimenta da nossa falta de confiança, da nossa necessidade de prever tudo, de controlar cada passo. Ela cresce quando a gente esquece quem está no comando da nossa história. Enquanto isso, a paz, aquela que acalma até quando tudo está em movimento, vive em outro lugar.
Ela mora onde há confiança, onde há entrega, onde há fé de verdade. Não aquela fé que a gente repete da boca para fora, mas aquela que nasce no meio da incerteza, que diz: mesmo sem ver o caminho completo, eu sigo, porque sei quem me guia. A ansiedade cresce quando você tenta viver um tempo que ainda não chegou, quando você coloca os pés em terrenos que só Deus pode pisar, quando você tenta antecipar dores, problemas, soluções, quando você vive como se a responsabilidade de tudo dar certo fosse só sua, quando você esquece que o amanhã não te pertence e que Deus continua sendo o Senhor do tempo. A paz começa quando você devolve para Deus aquilo que nunca foi seu, quando você decide respirar fundo e dizer: eu não vou tentar resolver o que só Deus pode fazer, porque a fé é isso, é colocar nas mãos dele o que você não pode controlar. É confiar que ele sabe o que faz, mesmo quando você não entende nada. Existem pessoas que vivem presas num tempo que ainda não chegou. Elas deixam de viver o hoje porque estão ocupadas demais tentando prever o amanhã. Mas a Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. Isso não é um convite para irresponsabilidade. É um chamado para confiança, porque viver tentando antecipar tudo é uma forma disfarçada de medo. E onde o medo impera, a fé enfraquece. Deus nunca te pediu para prever o futuro. Ele te chamou para confiar nele no presente, e isso é o que mais desafia o nosso coração ansioso. Porque é mais fácil fazer planos do que descansar. É mais fácil tentar controlar tudo do que admitir que não temos controle algum. Mas a fé de verdade exige isso: abrir mão da ilusão de controle e abraçar a verdade do cuidado de Deus. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa saber que Deus continua sendo bom. E quando essa certeza entra, o peso do futuro começa a sair. Quando você entende que a vida não está nas suas mãos, mas nas mãos de um Pai que te ama, você não para de planejar, mas para de se desesperar. Você não deixa de sonhar, mas aprende a confiar no tempo certo. Você não ignora os desafios, mas caminha com a certeza de que não está sozinho. Talvez hoje você esteja ansioso por causa de algo que ainda nem começou. Já está sofrendo por conversas que não aconteceram. Já está se culpando por erros que nem foram cometidos. Já está carregando o peso de cenários que só existem na sua imaginação. E tudo isso vai tirando sua força, vai drenando sua fé, vai afastando você da presença de Deus. Porque a ansiedade faz isso. Ela rouba o foco, ela tira o coração do lugar da confiança. Mas Deus te chama de volta. Ele te chama para hoje, para este momento, para agora. Ele te convida a entregar o amanhã para Ele e viver o presente com leveza. Porque é aqui, no agora, que a fé acontece. Fé não é sobre o que você sente amanhã, é sobre o que você decide hoje. É uma decisão que se renova a cada manhã. Senhor, eu confio. E a cada vez que você repete isso de verdade, a ansiedade perde força, porque o medo do futuro só domina o coração que esqueceu da fidelidade de Deus no passado. Mas quando você se lembra de quantas vezes Ele te sustentou, te guardou, te guiou, você reencontra segurança. A fé não tira os problemas, mas tira o peso. A fé não evita as dúvidas, mas evita que elas virem desespero. Você não foi chamado para viver acelerado por dentro. Você foi chamado para descansar, mesmo que por fora tudo esteja em movimento. A paz que Deus dá não depende do silêncio ao redor. Ela depende da voz que você decide escutar. E quando você escuta a voz dele dizendo eu estou aqui, o futuro deixa de ser ameaça. Ele passa a ser promessa. E promessa não é para gerar medo. É para gerar esperança. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. E você não precisa acelerar o tempo para isso. Não precisa forçar portas. Não precisa atropelar processos. Deus não está atrasado. Ele está preparando. Enquanto você se afoba, Ele alinha.
Enquanto você perde o sono, ele trabalha em silêncio. Enquanto você tenta entender, ele apenas te pede. Confia. Talvez essa seja a palavra que você mais precisa hoje. Confia. Mesmo com medo, mesmo sem ver, mesmo quando parecer que nada está mudando. Confia. Porque essa confiança vai ser a ponte entre a sua ansiedade e a paz que Deus quer te dar. E cada vez que você escolher confiar, o amanhã vai pesar menos, a mente vai desacelerar e o coração vai começar a respirar diferente. Você não tem controle do tempo, mas você tem o controle de onde coloca o seu coração. Então coloque no lugar certo, não no futuro incerto, mas no Deus que é eterno. Ele não muda, ele não falha, ele não esquece, ele não se atrasa e ele nunca vai soltar a sua mão. Ansiedade é viver tentando resolver o que só Deus pode fazer. Paz é lembrar todos os dias que ele continua no controle e fé é o que constrói esse caminho entre os dois. Tem gente que acorda todos os dias já sentindo que está em dívida com o mundo. Que não importa o quanto faça, nunca é o bastante, que por mais que se esforce, sempre sente que está ficando para trás, devendo, falhando. E por trás desse esforço constante, existe uma verdade silenciosa. A autocobrança se tornou uma prisão. Uma cela sem grades, mas com expectativas demais. Uma prisão construída por dentro, onde o carcereiro é a própria voz, que nunca permite descanso. A autocobrança não é sobre melhorar, é sobre se punir. Ela não ensina, ela oprime, ela te faz acreditar que se você não for perfeito, ninguém vai te amar. Ela distorce a sua identidade até você achar que só merece valor se for produtivo o tempo todo, se agradar todos ao redor, se for irrepreensível em cada detalhe. E assim, sem perceber, a pessoa vai deixando de viver para Deus e começa a viver para os olhos dos outros. É isso que ela faz. Troca o altar de Deus pelo palco do reconhecimento. Troca a voz de Deus pela opinião das pessoas. Troca a liberdade da fé pela cobrança do desempenho. E tudo isso começa de forma quase imperceptível. Um comentário aqui, uma comparação ali, uma crítica mal curada, uma exigência da infância que cresceu dentro do coração e virou regra de vida. Até que um dia a pessoa se olha no espelho e não sabe mais quem é. Só sabe o que esperam que ela seja. A autocobrança constrói uma ilusão de controle, como se sendo bom o suficiente fosse possível evitar rejeição, frustração, abandono. Mas isso é mentira. Ninguém está imune à dor, por mais certinho que tente ser. E tentar agradar todo mundo não evita sofrimento, só causa esgotamento. Porque viver em função das expectativas alheias é uma receita certa para o cansaço emocional. E o mais cruel disso tudo é que muitas vezes essa busca não é por sucesso, mas por amor. O que você chama de perfeccionismo pode ser, na verdade, carência. O que você chama de comprometimento pode esconder um medo enorme de ser deixado de lado. E quanto mais você tenta se provar, mais vazio fica, porque o amor de verdade não precisa ser conquistado com esforço. Ele é recebido. E Deus, o seu Pai, já te deu esse amor antes mesmo de você fazer qualquer coisa certa. O problema é que quando estamos presos na autocobrança, esse amor parece distante. Deus começa a parecer exigente, a fé vira uma lista de tarefas, a oração vira obrigação, o louvor perde a alegria e, sem perceber, começamos a nos relacionar com Deus da mesma forma que nos relacionamos com o mundo, tentando merecer, tentando impressionar, tentando nunca errar. Mas Deus não é um chefe, Ele é Pai. E pais de verdade não amam os filhos só quando eles acertam. Eles amam porque são filhos. E se o seu coração está pesado de tantas metas, exigências e culpa, talvez seja hora de se lembrar disso. Deus não está esperando você se consertar todo para então ser aceito. Ele está esperando você parar de tentar se salvar sozinho. Está esperando você admitir que não dá conta e que tudo bem não dar conta.
A autocobrança nos impede de aceitar nossa humanidade. E mais do que isso, ela nos impede de depender de Deus. Porque, no fundo, quem se cobra demais acredita que precisa ser forte o tempo todo. E quem acha que precisa ser forte o tempo todo não se permite ser vulnerável diante de Deus. Mas a força da fé começa quando você se permite ser fraco na presença certa. Quando você entende que pode parar de carregar esse peso e descansar nos braços de um Pai que te conhece por dentro. Se você está sempre tentando ser melhor para não ser rejeitado, entenda, o amor de Deus não tem condição, não tem contrato, não tem cláusulas. Ele é constante, ele é imenso, ele é seguro e ele já está disponível agora, mesmo com seus erros, suas falhas, seus atrasos. Você não precisa melhorar para ser amado, mas quando entende esse amor, você começa a mudar, não por medo, mas por gratidão. A autocobrança também rouba a leveza dos relacionamentos, porque quem se cobra demais também cobra demais dos outros. Quem não se perdoa tem dificuldade em perdoar. Quem vive tentando provar que é suficiente começa a exigir dos outros a mesma performance. E assim, a vida vai ficando fria, pesada, cheia de comparações, de competição, de desconfiança. Ninguém se conecta de verdade. Todo mundo está se protegendo o tempo inteiro. Mas Deus quer quebrar esse ciclo. Deus quer curar essa voz interior que nunca está satisfeita. Essa voz que diz que você deveria ter feito mais, que você nunca está à altura, que se não for perfeito, será esquecido. Deus quer silenciar essa voz com outra. Uma voz mansa, firme, amorosa. Uma voz que diz, você é meu, eu te escolhi, eu te amo como você é e juntos vamos crescer. Não se trata de se acomodar nos erros, se trata de parar de tentar vencer sozinho, porque existe uma enorme diferença entre crescer com Deus e se torturar em busca de aceitação. O primeiro caminho leva à maturidade, o segundo ao colapso. E talvez você esteja cansado exatamente porque está tentando ser quem Deus nunca te pediu para ser. Ele não te chamou para dar conta de tudo. Ele não te chamou para viver com medo de falhar. Ele te chamou para caminhar com Ele. E nessa caminhada, às vezes você vai tropeçar, vai errar, vai voltar atrás. Mas tudo isso faz parte. O que não pode acontecer é você continuar escravizado por um ideal de perfeição que só te afasta da graça. Respira fundo agora e pensa, de onde vem essa cobrança toda? Quem disse que você precisa ser impecável para ser amado? Quem colocou essa régua que mede o seu valor pelo que você faz? Isso não veio de Deus. Isso veio de vozes que precisam ser desativadas. Porque enquanto elas falarem mais alto que a voz de Deus, você vai continuar se sentindo insuficiente. Mas quando você silencia tudo e ouve o que Deus diz, algo começa a mudar. A autocobrança dá lugar à confiança. A culpa dá lugar à graça. O medo dá lugar ao descanso. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a se sentir livre. Livre para errar e aprender. Livre para parar e respirar. Livre para servir sem se perder. Livre para viver como filho e não como funcionário do céu. Deus está te chamando para esse lugar. Um lugar onde a aceitação vem primeiro, onde o amor não precisa ser conquistado, onde o seu valor não muda com o desempenho, um lugar onde a alma encontra alívio e onde o coração volta a bater com paz. Esse lugar tem nome, presença de Deus. E só quem sai da prisão da autocobrança pode entrar nele por inteiro. Existem momentos em que a ansiedade parece ter tomado conta de tudo. O peito aperta, os pensamentos aceleram, e mesmo quando o corpo está parado, a mente continua correndo. Tentamos encontrar soluções, controlar situações, prever o que ainda não aconteceu. E nessa busca por segurança, a paz vai se distanciando. Mas o que poucos percebem é que trocar ansiedade por paz não começa com uma mudança ao redor. Começa com uma mudança dentro. Começa com escolhas que parecem pequenas, mas têm poder para reorganizar a alma. 3 delas são transformadoras: gratidão, perdão
e presença. A gratidão não é apenas uma reação quando tudo dá certo. Ela é, na verdade, um ato de resistência. É quando você olha ao redor, mesmo sem entender o porquê de certas coisas, e ainda assim escolhe enxergar o que permanece, porque sempre existe algo a ser agradecido. Sempre. Mesmo no meio do caos, mesmo na dor. A gratidão é como uma luz que insiste em brilhar dentro da escuridão. Quando você treina o olhar para ver o que já tem, o coração vai aos poucos se desligando da ansiedade por aquilo que ainda não chegou. Quem é grato não vive negando as lutas, mas não permite que elas definam sua perspectiva. A gratidão muda o foco. Ela tira os olhos do que falta e devolve ao que já foi dado. E quanto mais você agradece, mais você percebe que tem vivido preso ao medo do que pode acontecer, enquanto esquece de valorizar o que está vivo agora. É a gratidão que resgata a memória do cuidado de Deus. Quando você começa a lembrar tudo o que Ele já fez, a paz volta a fazer sentido. Porque se Ele cuidou de você até aqui, por que não cuidaria de novo? Mas a gratidão sozinha não basta se o coração ainda estiver carregado de mágoas. E é por isso que o perdão entra como o segundo passo. Não existe paz onde ainda existe prisão emocional. E a mágoa é uma das prisões mais silenciosas que existem. Ela vai se instalando sem avisar. Primeiro como lembrança, depois como cobrança, até virar uma amargura que contamina tudo. E essa amargura alimenta a ansiedade, porque a mente continua voltando a algo que já passou, mas que ainda machuca. Perdoar não é esquecer. Também não é fingir que não doeu. Perdoar é decidir que aquela dor não vai mais controlar seus dias. É romper o ciclo de revisitar cenas, conversas, de repetir frases que feriram. Quando você guarda a mágoa, quem sofre é você. Quem fica preso é você. E pior, enquanto a mágoa ocupa espaço, a paz não consegue entrar. Mas quando você escolhe liberar perdão, algo dentro de você se solta. E esse alívio é uma das formas mais puras de cura emocional. Muitas vezes, a pessoa que você mais precisa perdoar é você mesmo, pelos erros que cometeu, pelas decisões que hoje fariam diferente, pelos dias em que não soube lidar melhor com a dor. A autocondenação também adoece a alma. Ela gera um peso constante, um julgamento interno que nunca cessa. Mas Deus não te chamou para viver se punindo. Ele te chamou para viver redimido. E essa redenção começa quando você entende que o perdão não é um sentimento, é uma escolha que liberta, que cura, que abre espaço para o novo. E então chegamos à presença, o terceiro passo, e talvez o mais difícil, porque ele exige que você pare, que você esteja inteiro onde está, que você silencie os ruídos de fora e escute o que está vivo dentro. Estar presente é um desafio numa geração que vive conectada a tudo, menos a si mesma. A ansiedade faz isso. Nos arrasta para um tempo que não chegou, nos prende a um passado que já passou. E enquanto isso, o agora vai sendo desperdiçado. A presença é o lugar onde Deus fala, onde o coração se aquieta, onde a paz pode finalmente florescer, mas ela não entra onde não há espaço. Se a sua mente está sempre ocupada com o depois, você nunca vai ouvir o que Deus está dizendo agora. Por isso, desacelerar se torna urgente, desligar os excessos, as cobranças, as comparações, respirar, olhar nos olhos de quem está ao seu lado, prestar atenção nas coisas simples que passam despercebidas. O agora é tudo o que você realmente tem. E é nele que Deus escolheu habitar. A paz não vem de ter tudo resolvido. Ela nasce quando você escolhe viver com gratidão por cada detalhe, quando libera o perdão que cura feridas antigas e quando decide estar inteiro no momento presente, confiando que Deus está ali, mesmo no silêncio. Esses 3 passos são simples, mas são poderosos.
E talvez você não consiga dar os 3 de uma vez. Talvez hoje você só consiga agradecer por uma coisa pequena. Ou talvez só consiga admitir que ainda sente dor. Ou, quem sabe, apenas consiga parar por alguns minutos e se permitir estar ali, em silêncio. Isso já é um começo. E começos têm força, porque cada pequena escolha diferente tem o poder de mudar sua rota. Se você quer viver com menos ansiedade, comece por aqui. Comece pela gratidão que limpa os olhos, pelo perdão que limpa o coração, pela presença que limpa a alma. E então, pouco a pouco, o que antes parecia impossível começa a acontecer. O peso diminui. O ar volta a circular, e a paz, aquela que só Deus pode dar, começa a morar em você. E quando isso acontecer, você vai perceber que a paz não é algo que se busca fora. Ela é algo que se constrói dentro. Um passo de cada vez. Uma escolha por dia. Uma decisão firme de não ser mais refém da ansiedade. Porque você não foi criado para viver acelerado por dentro. Você foi criado para caminhar com Deus. E Ele caminha no agora, não no depois, não no ontem, mas no agora. Onde há gratidão, onde há perdão, onde há presença. Ali, a paz real. Existe um ponto da caminhada em que a ansiedade já não vem apenas do que você enfrenta, mas de quem você acredita ser. Quando a identidade se confunde, a alma pesa. Quando o valor pessoal passa a depender de resultados, a paz se esvai. E quando você começa a se enxergar apenas pelo que faz, pelo que entrega, pelo que aguenta, a leveza se perde quase sem perceber. É por isso que Deus não começa pela superfície. Ele vai direto à raiz. Antes de aliviar o peso, Ele restaura quem você é. Muita gente tenta viver leve, sem saber quem é de verdade. Tenta descansar sem se sentir merecedor. Tenta confiar, mas ainda se vê como insuficiente. E essa contradição gera um conflito interno constante. Você até ora, até busca, até acredita, mas no fundo ainda se enxerga como alguém que precisa provar algo. Provar que é forte, provar que é capaz, provar que é digno. Só que Deus nunca te pediu prova. Ele te ofereceu filiação. Quando a identidade está quebrada, qualquer cobrança vira sentença, qualquer erro vira rótulo, qualquer atraso vira culpa. A pessoa começa a se definir pelos próprios tropeços, pelas expectativas frustradas, pelas palavras que ouviu em momentos de dor, e sem perceber passa a carregar nomes que Deus nunca deu. Fraco, atrasado, insuficiente, complicado, difícil. Esses nomes não vêm do céu, eles nascem da ferida. E enquanto você aceita esses rótulos, a ansiedade encontra espaço para crescer. Deus quer te lembrar de algo essencial. Você não é o que deu errado. Você não é o que faltou. Você não é o que disseram. Você é filho. E isso muda tudo. Porque quando você se reconhece como filho, a vida deixa de ser uma prova diária e passa a ser uma caminhada acompanhada. Filho não precisa competir por amor. Filho não vive com medo de ser descartado. Filho erra, aprende e continua sendo filho. A restauração da identidade acontece quando você troca a pergunta errada pela pergunta certa. Em vez de perguntar, o que eu preciso fazer para ser aceito? Você começa a perguntar, quem Deus diz que eu sou? Essa mudança parece simples, mas ela reorganiza tudo por dentro. Porque quando você entende que o seu valor vem de Deus e não do seu desempenho, a ansiedade perde força, a cobrança diminui, o medo de falhar já não paralisa e a leveza começa a voltar. Identidade restaurada gera decisões mais saudáveis. Você passa a dizer não sem culpa, passa a descansar sem se sentir inútil, passa a avançar sem precisar se comparar. Porque quem sabe quem é não precisa provar nada. E quem vive a partir dessa verdade não se deixa definir por aplausos nem por críticas. Vive com firmeza.
vive com paz. Mas essa restauração exige confronto. Confronto com as mentiras que você acreditou por tempo demais. Confronto com a ideia de que precisa ser perfeito para ser amado. Confronto com o hábito de se punir por não alcançar padrões que nem Deus estabeleceu. Deus não quer que você seja impecável. Ele quer que você seja inteiro. E ser inteiro é aceitar seus limites, reconhecer suas dores e confiar que Ele trabalha mesmo assim. Quando Deus restaura a identidade, Ele não apaga sua história. Ele ressignifica. Ele pega aquilo que te envergonhava e transforma em testemunho. Ele pega o que te paralisava e transforma em aprendizado. Ele não te reduz ao passado. Ele te chama pelo futuro que Ele mesmo escreveu. E essa chamada tem poder, porque quando Deus te chama pelo nome certo, as outras vozes começam a perder autoridade. Talvez você esteja cansado porque tem vivido com uma identidade emprestada, tentando ser quem esperam, tentando corresponder, tentando se encaixar. Mas isso custa caro, custa a paz, custa a alegria, custa a leveza. Deus não te criou para viver tentando caber. Ele te criou para viver sendo quem Ele sonhou, sendo quem Ele chamou, sendo quem Ele sustenta. A identidade restaurada também muda a forma como você se relaciona com Deus. A oração deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser um diálogo confiante. A fé deixa de ser esforço e vira descanso. A obediência deixa de ser medo de punição e vira resposta de amor. Porque quando você sabe quem é, você confia em quem te chamou. Deus quer te devolver a leveza, sim, mas Ele não vai fazer isso por cima de uma identidade ferida. Ele vai curar a raiz, vai te lembrar que você não precisa carregar o mundo nos ombros, que você não precisa ser tudo para todos, que você não precisa se perder para ser aceito. Ele vai te lembrar que a sua vida tem valor antes de qualquer conquista, que o seu lugar é seguro, que o seu nome está guardado. E quando essa verdade desce do entendimento para o coração, algo se ajusta. O peso diminui, a respiração muda, o olhar suaviza, você continua enfrentando desafios, mas agora a partir de um lugar firme, um lugar de pertencimento, um lugar onde a ansiedade não manda mais, porque a identidade está clara. Deus quer restaurar sua leveza. Mas primeiro, Ele quer te devolver para você mesmo. Quer alinhar quem você é com quem Ele diz que você é. Quer curar a confusão, silenciar as acusações, desfazer as amarras internas. Porque a verdadeira paz nasce quando você para de lutar para ser alguém e passa a descansar em ser filho. E quando isso acontece, a leveza não é mais um esforço. Ela se torna consequência de saber quem você é, de saber com quem você anda, de saber que, aconteça o que acontecer, você está seguro nas mãos de Deus. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixe o seu like. Isso me mostra que vale a pena continuar produzindo conteúdos assim. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu quero muito te ouvir. Compartilha aqui nos comentários o que mais tocou seu coração ou o que Deus falou com você através dessa reflexão. E antes de sair, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita palavra que pode continuar te fortalecendo. Deus te abençoe e até o próximo.